Vamos orar. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, pela Tua presença nesta casa, neste lugar. Te agradecemos, Deus, pelo que o Senhor vai falar hoje e ministrar. Obrigado, Deus, porque sabemos que a Tua palavra, ela não tornará vazia, ela fará o que Te agrada. E Te agrada nos ministrar, e Te agrada nos abençoar. Obrigado, Deus. Abrimos os nossos ouvidos, os nossos corações, as nossas mentes. Queremos receber algo de Ti nesta noite, uma impartição, uma revelação, uma bênção, um conhecimento, algo que torne as nossas vidas melhor, mais frutíferas, mais abençoadas, em nome de Jesus. Amém? Olha só, eu me propus trazer uma mensagem como o título: o que esperar de Deus em tempos como esses? O que é que nós podemos esperar de Deus nesses dias? É sobre este propósito, este cunho, que eu gostaria de trazer a mensagem, uma reflexão. O que podemos esperar de Deus em tempos como estes? Você sabe, a humanidade, as pessoas, nós, nesse tempo aqui agora, nós estamos passando por um período bem distinto. Pelo menos para a minha geração, para a tua geração, nós estamos passando por um período bem atípico. E pensar lá na frente em coisas boas realmente é desafiador. O que nos espera é um dos temas das conversas de muitas pessoas. Sabe, isso que eu gostaria de compartilhar hoje, eu creio que pode fazer com que os nossos próximos dias eles sejam melhores. A ideia desta mensagem simples de hoje de noite vem com o foco de gerar uma cultura diferente. O que seria uma cultura? Um outro estilo de vida. Nós temos tantas culturas aí fora. Existem tantas culturas lá fora. Mas a ideia dessa mensagem é gerar uma cultura ligada, relacionada ao reino de Deus, às coisas de Deus. E eu quero usar o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo escreve para um discípulo, um filho. O que é que um pai diria para um filho? Qual o conselho que o apóstolo Paulo então dá e escreve para a igreja, através do pastor Timóteo? E diz assim o texto, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele diz assim: saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, tem várias versões, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos terríveis. Se você tem a tua espada aberta, aí você pode acompanhar isso. Creio que vão projetar também. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. E Paulo escreve isto para Timóteo dizendo que chegarão tempos onde sobrevirão nesses dias tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos terríveis. E ele diz, e os homens, ele diz, os homens, eles terão estes comportamentos. E eu coloco a palavra pessoas junto. Não somente homens, mas as pessoas, elas terão esse comportamento. Egoísmo, avareza, presunções, arrogâncias. Seriam blasfemos, desobedientes aos pais, seriam ingratos, teriam atitude de impiedade, sem amor pela família, seriam irreconciliáveis, seriam maldizentes ou caluniadores, eles não teriam domínio próprio. Ele diz,
eles seriam cruéis, eles seriam inimigos do bem, traidores, precipitados, orgulhosos, soberbos, arrogantes, amantes dos prazeres do mundo ou de si mesmos, e mais do que amigos de Deus, eles teriam uma aparência de pessoas piedosas, uma aparência religiosa, mas negariam poder de Deus. Afaste destas pessoas. Consegue colocar todo ele lá? Então assim diz o texto que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, ou no fim de alguns tempos, ou em alguns períodos na história das pessoas, viriam tempos difíceis. E assim seria o comportamento dessas pessoas, ou desta cultura, dessa disposição mental. E quando eu leio esse texto, eu me faço uma pergunta. Todo o texto está ali. Eu me faço uma pergunta. Estes tempos difíceis, tempos trabalhosos, árduos, terríveis, sobre quem virão esses tempos? Quais são as pessoas que viriam a experimentar esses dias terríveis da vida? E eu pergunto, será que seriam sobre as pessoas justas? Será que seria sobre as pessoas que andariam com Deus? Sobre aqueles que amam a Deus? Sobre aqueles que são fiéis a Deus? Será que esses tempos terríveis viriam sobre aqueles que temem a Deus? Será que esses tempos difíceis viriam sobre aqueles que buscam Ele espontaneamente? Que se dispõem a servi-lo de coração puro, sem especulações ou outras intenções ou recompensas? Sobre quem viriam esses tempos? Sobre aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, mesmo que seja num período de dor e de sofrimento, ou que estejam passando por momentos difíceis na vida. Será que é sobre estes que estão fazendo a vontade de Deus? Será que sobre estes é que viriam esses tempos difíceis, ou aqueles que estariam passando por pressões? A minha pergunta é, sobre quem é que viriam esses tempos difíceis? Sobre os filhos de Deus? E agora? Sobre aqueles que amam a Deus, que o servem, que o buscam. Vamos analisar algumas verdades, fica a pergunta no ar. Vamos analisar algumas verdades da palavra de Deus. Salmo 91, 9 a 11. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, se no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te atingirá, desgraça nenhuma chegará à tua tenda, mal nenhum vai te acontecer, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Vocês estão comigo? É uma verdade isso, amém? Salmo 91, de 9 a 11. Se fizer do Altíssimo o teu refúgio, e se no Altíssimo fizeres a tua habitação, nenhuma desgraça vai acontecer na tua vida. Veja outro salmo interessante, que é uma outra verdade, uma outra afirmação. Salmo 23, de 1 a 6. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, e Ele me põe em verdes pastos, e me faz repousar em verdes pastos. Ele me conduz às águas tranquilas, Ele restaura o meu vigor, Ele me guia pelas veredas da justiça, não da injustiça, da justiça, por amor do seu nome. E mesmo que eu ande no vale da sombra ou da morte ou das trevas, não temerei perigo nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Você, Senhor, prepara um banquete para mim diante dos meus inimigos. Senhor, Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, e quando Tu vais me servir, o meu cálice vai transbordar. E eu sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida.
Parece meio antagônico quando a gente lê que nos últimos dias virão tempos difíceis. E a pergunta fica de novo, sobre quem é que virão os tempos difíceis? Veja o que diz Paulo em Romanos 10 a 11. Paulo escreve à igreja de Roma e diz, Romanos 10 e 11. Pois com o coração se acredita para a justiça, e com a boca nós confessamos para a salvação. E como diz a palavra, todo aquele que nele confia jamais será confundido. Todo aquele que crê em Deus jamais passará por vergonhas. Quem é que seriam os homens ou as pessoas que passariam por trabalhosos dias e terríveis dias? Você está comigo? Você entende o que eu estou falando? Aqui Paulo diz, está vindo. Tempos difíceis, árduos, doloridos. Mas Deus diz o contrário. Não, como assim Deus diz o contrário? A não ser que a interpretação que se tem a respeito daquilo que Paulo diz está um pouco obscura. Não está bem claro aquilo que Paulo diz. E a minha pergunta é, sobre quem Paulo está falando? Que sobre estes viriam tempos difíceis. Sabe, muitos temem os maus tempos, muitos temem maus resultados. Veja o que diz em Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 2. Eclesiastes 3, de 1 a 2. Diz assim a palavra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de colher o que se plantou. Olha que Eclesiastes, o sábio, diz assim: em todo o seu tempo determinado na terra, há tempo para todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher. Amém? Semeadura. Há uma semeadura. Toda semeadura tem o seu tempo para a colheita. Todo o seu investimento vai produzir um resultado. Toda boa semeadura produz uma boa colheita. Amém? Mas colheitas vêm de boas semeaduras? Mas colheitas vêm de boas semeaduras? Mas colheitas vêm de... Mas tempos trabalhosos e difíceis vêm de quê? Sabe, eu acredito muito de que os tempos difíceis virão na vida das pessoas que tropeçam, que desfalcam o pé, que torce o tornozelo, sabe, está caminhando, dá aquela desfalcada, ai, eu não vi o buraco. Você já passou por isso? Está caminhando, pá, deu uma trompada numa perna, numa pedra. Eu fico pensando que os tempos difíceis vêm sobre pessoas que não enxergam o perigo, ou que são desinformadas, ou talvez negligentes, que não veem os buracos na estrada. Consegue projetar para nós ali, Félix? Eu imagino que tempos difíceis, eles vão acontecer quando negligenciamos a sabedoria de Deus, os conselhos de Deus. Cuidado, pista escorregadia. Estava com pressa, chegou atrasado, caiu.
estava no telefone, no WhatsApp, fazendo uma selfie, não viu, cuidado. Tem mais alguma, Félix? Você já viu aquela cena, deu uma enxurrada, aí depois aparece uma foto de um carro dentro do... Como é que um carro cai no meio da rua e dentro de um buraco? Eu te pergunto, qual é o motorista que faria isso? Amém? Qual o motorista dentre nós faria uma loucura dessas? Mas às vezes a gente dá aquelas picadas. E a gente diz, quem é que botou esse buraco aí? Quem é que me preparou essa tocaia? Sabe, eu imagino que tempos difíceis vêm, e eles vêm mesmo, quando negligenciamos aquilo que Deus nos orienta, ou quando nós não conseguimos cuidar, ou quando nós não conseguimos observar, ou quando nós não conseguimos vigiar, dar uma atenção aqui, a disto que Paulo diz, virão tempos difíceis. Então, quais são as áreas que eu gostaria de falar que podem trazer tempos difíceis nas nossas vidas? Se não vigiamos estas áreas das nossas vidas, sobre estas áreas das nossas vidas, vamos enfrentar tempos difíceis. E o que diz lá? Virão tempos difíceis, como diz o texto. Os últimos tempos virão tempos difíceis, trabalhosos, terríveis, na vida das pessoas, elas serão. Agora entra o conselho. O que nos leva a escorregar? Cair, desfalcar, torcer o pé. Quais são as áreas que... Veja bem, eu gosto de usar esse exemplo. Trabalhei no litoral, salva-vidas, e por um tempo, as pessoas que estavam na praia, elas se afogavam, porque o salva-vidas dizia, deixa aí, e quando ela começar a tomar água, nós vamos lá buscar ela. Aí fizeram diferente, começaram a trabalhar em cima da prevenção. Então, toda vez que a pessoa estava em iminência de cair num buraco na água, lá na praia, o salva-vidas começa a apitar. E começa a dizer, ei, tem um buraco, sai daí. Isso se chama prevenção. O índice de ocorrências e mortes, de afogamentos e crises, traumas pós-afogamento reduziram drasticamente, porque então começaram a trabalhar em cima da prevenção. Quando eu olho para esse texto aqui, analisando aquilo que Paulo diz, eu posso ver isso de uma forma onde nós podemos trabalhar em cima da prevenção. Nós sermos prevenidos, porque penso eu que nestas áreas podem nos levar a experimentar tempos difíceis na vida. Se descuidarmos dessas áreas, se tropeçarmos nessas áreas, podemos experimentar o que é sofrimento. E ele fala, o que seria isto? E ele fala, egoísmo. O egoísmo. Você está comigo? Ser egoísta vai trazer tempos difíceis? Traz ou não traz? Pensar só em si. Que são esses comportamentos, que é o egoísmo, a avareza, a presunção. Já fica uma dica. Tem palavras aqui que a gente não conhece. O que seria presunção, pastor?
pensar mais de si mesmo do que deveria. Arrogância, blasfêmia, as desobediências, a ingratidão. Você está comigo? Ingratidão traz tempos difíceis, impiedade, sem amor pela família. Mas eu amo minha família, pastor. E quando as coisas não estão boas, o que sai da nossa boca muitas vezes Paulo diz: virão tempos difíceis, porque as pessoas elas serão assim, não terão amor próprio, elas serão irreconciliáveis. Brigou com alguém, morreu para mim. Fez uma para mim, risquei o teu nome da minha agenda. Pisou na bola comigo, te olho com outros olhos. Eu tinha um amor por ti, um carinho, agora terminou. Tua nota para mim era 10, agora é -1. Foi para o negativo. Vocês estão comigo? Irreconciliáveis, caluniadores. Eu gosto dessa. Às vezes eu brinco e falo, digo assim, eu encontro alguém na rua, começo a conversar com essa pessoa, e eu digo: "Oh, tudo bem, prazer te conhecer." E ela diz: "Mas eu já te conheço. Tu é o pastor Riva." "Mas de onde me conhece?" "É que eu conheço porque eu ouvi falar de ti." Nunca tinha conversado com ele. E ele diz: "Eu te conheço porque eu já ouvi falar de ti, uns negócios muito doidos aí que não fechou. Eu já tenho um conceito formado de ti. Já me falaram bem de ti." Ou não. Amém? Calúnias. Sem domínio próprio. Culto pesado hoje, não? Amém? Pesado ou não? Não. É bênção. Sem domínio próprio. Destemperado. Destrambelhado. Fala o que quer, o que pensa. Não mede as palavras. Só depois que dá o barulho. Ai, deu ruim. Boca grande. Que são cruéis, vingativos. Não vê a hora de dar aquela invertida, sabe? Vai levar uma invertida, não vai ficar assim. Cruel, vingativo. Inimigos do bem. Deveriam fazer o bem e não fazem. Inimigos do bem. Está ali o texto, coloca o texto para nós lá. Inimigos do bem. Não gostam do bem, deveriam fazer o bem, mas não fazem. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sobre quem vem tempos difíceis, terríveis. E ali continua, Paulo vai fazendo uma carta. Os traidores. E aí, traidores, entra um monte de coisa. Aqui não está falando de adultério, promiscuidade. É disso. Aquele que trai, que na frente é uma coisa e atrás é outra. Que dá umas costas. São precipitados. Preferem o mundo, aquilo que o mundo tem, do que ser amigo de Deus. Tem uma aparência piedosa. Tem uma caricatura.
legal. Sai bem na selfie. Mas negam o poder de Deus. Mas eles dizem, não, mas Deus está comigo. Deus está comigo. E carregam, sim, o nome de Deus. Vocês estão comigo ainda? Uns anos atrás, eu tive uma experiência. Tem um videozinho para projetar aí, Félix? Sobre um eco. Talvez vocês já viram isso. Oi? Ah, sim! Uau! Então ele vem daqui e vai para lá. Ele tem um início, um start e vai indo, longe. Ele vem aqui da frente e vai lá para trás. E daqui a pouco ele para. Sabe, há muitos dias, muitos anos atrás, eu passei por essa experiência. O eco, ele vem lá de trás e vai fazendo barulho, daqui a pouco ele para, ele passa. Eu tive uma experiência lá atrás, quando eu ouvi alguns gritos dentro da minha casa. E eu disse, não, o galo aqui sou eu. O cachorrão aqui sou eu, quem grita aqui mais alto sou eu não aceito isso. Gritos, filhos gritando, uns gritos, e aquilo me incomodou. Me incomodou porque eu ouvi a voz de Deus. Aquilo mexeu comigo porque eu ouvi a voz de Deus dizendo, isso é um eco. Isso que você está ouvindo é um eco que vem lá de trás, lá do teu passado, das muitas vezes, o comportamento que tu tinha, gritão. Agora está vindo lá de trás, o eco, está passando hoje aqui na tua casa. Eu disse, nossa, é verdade, Deus, eu era assim mesmo. Será que eu era assim? Sabe, quando eu olho aqui para essa palavra irreconciliável, ouvir aquele eco, aquela experiência com Deus, gerou em mim um outro estilo de vida, um outro comportamento. Eu comecei a adotar um outro estilo de vida, um outro comportamento. Comecei a me tornar mais amigo dos meus filhos, mais paciente, mais temperante, mais cauteloso. Comecei a me tornar um homem mais reconciliável com as pessoas. Você está comigo ainda? Aquele eco lá do passado mexeu comigo. Sabe, o que Paulo está descrevendo aqui a Timóteo, que virão tempos assim difíceis e árduos, virão sobre as pessoas, mas não sobre aquelas pessoas que decidirem isto para a vida delas. Que decidirem e decidirem em não, isso aqui não vai acontecer na minha vida. As pessoas que vão decidir isso na vida delas, eu não vou ser avarento, precipitado, irreconciliável, soberbo, inimigo de Deus, traidor. Eu não vou decidir, eu vou decidir isso diferente para mim. Esses tempos difíceis não virão na vida daquelas pessoas, e não virá porque elas podem decidir e fazer diferente. Ou elas podem decidir evitar o tempo difícil na vida delas. Elas podem decidir uma outra semeadura. E aí vem uma outra colheita. Vem um novo tempo. O eco que vai dar lá na frente, daqui a 1, 2, 3, 5 anos, vai ter um outro som. Você está comigo?
uma peça do meu coração, uma peça do meu coração, que mora no meu coração. Eu decidi isso, não só com ela, como com as pessoas, de ser dócil, de ser gentil com elas. Ela está aqui, está olhando para o celular, mexendo no WhatsApp lá, agora ela olhou para mim. Todos os momentos que eu vejo ela, eu chamo ela, vem, me dá um cússia, vem, me dá um beijo. Porque decidi ser amigo do bem, amigo de Deus, amigo do bem, não um inimigo do bem. Você está comigo? Faz sentido o que eu estou compartilhando com vocês hoje? Tem nexo? Então, como é que pode ser o nosso destino, o nosso futuro, a nossa próxima semeadura? Quais são os ecos que lá na frente nós vamos experimentar? Serão definidas pelas escolhas, as decisões que nós tomamos hoje. Veja bem, Gálatas capítulo 5, eu quero terminar, já são 20 horas. Gálatas no capítulo 5, olha que coisa interessante, versos 22 e 23, o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Gálatas, Paulo diz assim: o fruto do Espírito é este. Claro que no verso 19, 20, ali 21, o apóstolo Paulo diz, a obra da carne é essa você lê em casa depois, o que é a obra da carne? Mas o importante para nós é o fruto do Espírito. O resultado da vida do Espírito de Deus em nós. Mas o fruto do Espírito é este, deve estar ali. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo é a alegria, a paz, ser longânimo, um ânimo longo, a bondade, a benignidade, a fidelidade, tem temperança, tem fé, tem mansidão. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E olha o que ele diz no verso 23, contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Contra estas ações não há proibições. Tem outras que são proibidas de fazer porque dá nó, dá ruim, dá azedume, dá dor de cabeça, dá estresse. Agora estas não. Contra essas não há proibições, não há impedimentos, não há quem proíba alguém de ser assim. E o engraçado é que tem gente que diz, nossa, que cara esquisito, tão amoroso, queridão, sei não. Não há contraindicação, não há sequelas. Esses dias eu recebi um remedinho lá em casa, minha esposa, eu fui ler a bula, rapaz, a bula era um livro. E não parava o tamanho daquela bula, a caixinha era desse tamanho. Eu não sei como é que saiu uma bula desse tamanho lá de dentro. Só contraindicações. Essa bula que vem do Espírito Santo não tem contraindicação. Não tem sequelas. Não virá nada de ruim sobre a vida de quem pratica isto. Nenhum mal, nenhum sofrimento. Agora, quando a lei é descumprida, aquilo que Deus diz não faça, aí vem sanção, vem punição. Vocês estão comigo ainda? Não virá tempos difíceis na vida dos filhos de Deus, quando eles começam, eles decidem viver para o fruto do Espírito. Sabe, o propósito dessa mensagem é este, é gerar uma cultura nova, gerar uma disposição mental nova. Olha o que diz o sábio em Provérbios 11:30. A árvore do justo é fruto de vida, e o que faz amigos sábio é.
Provérbios 11:30, a árvore do justo é fruto que produz vida, e o que é sábio ganha almas, faz amigos. Aí nós vemos e entendemos um homem chamado Daniel, como eu comecei lá atrás antes. Conseguimos entender por que algumas pessoas se tornam história e fazem parte da história. Daniel foi amigo do o maior tirano da história da humanidade. Você o conhece? Não. Já ouviu falar dele? Quem foi o maior rei, imperador da história da humanidade? Segundo a história, a Bíblia, Nabucodonosor. Deus diz na palavra que não houve maior império que o dele. Daniel descreve a cabeça de ouro como sendo a cabeça, o governo de Nabucodonosor. E quem era Daniel? Era chegado no homem, chegado nas autoridades, amigo de autoridades, conselheiro de autoridades. Você está comigo? Pessoas que têm um comportamento, uma disposição mental, que gostam de fazer amigos, e que não gostam de fazer intrigas, que gostam de ter pessoas e fazer amizades com elas. Daniel era amigo de Nabucodonosor. Era amigo ou não era? Outro grande imperador foi Dário. Dário, amigo de Daniel. Amiguíssimo, amicíssimo. Não foi ele que jejuou por Daniel? Não foi um desses imperadores que disse a Deus: Deus, eu vou fazer um jejum pela vida desse menino, porque esse menino, eu amo esse menino não pode morrer. E um desses tiranos jejuou por Daniel, para que os leões não o comessem. Ele vai no outro dia lá, diz: Daniel, tu está aí, o teu Deus te salvou. É claro, rei, eis-me aqui, que bom que te vi. Eu estou muito feliz por te ver. Se era uma pessoa que eu queria ter visto, hoje não era o Senhor, meu rei, e vive meu rei eternamente. Amigo, como seria a nação brasileira se os filhos de Deus olhassem para os seus governantes e desejassem ser amigos deles, e não críticos e caluniadores ou maldizentes? Como será você, menino ou menina que está aqui, o que ouvirá essa mensagem, se é que está sendo gravado, quando você estiver perto de autoridades? Eu creio que o teu comportamento e a tua disposição mental quanto a isso será diferente. Esse governador ímpio, futuro crente. Esse governador, futuro crente, amém? Que ímpio, futuro crente. Daniel, amigo dos governadores. Você está comigo, amém? Vamos ficar de pé, por favor. A mensagem que eu trago hoje, ela é simples, mas creio que ela pode ser muito profunda. Eu gostaria de orar com você agora. O que esperar de Deus em tempo como esses? Será que devemos esperar em Deus? Ou devemos esperar em nós? O que esperar de nós, então, em tempos como esses? O que esperar em nós nesses dias agora? Deuteronômio 28:30 diz assim: eis que ponho o céu e a terra como testemunhas, e te proponho a vida e a morte, eu te proponho a bênção e a maldição. Escolhe, pois, tu a vida e a bênção, para que tu e a tua descendência vivam bem na terra que o Senhor Deus vos dá. Escolham a vida e a bênção. Amém? São escolhas. Como será o teu tempo a partir de hoje?
Como vai ser esses tempos? Não serão difíceis, amém? Tem muitos aqui que estão comigo e estão dizendo, não serão difíceis. Porque eu estou saindo daqui com outra cabeça, com outra mentalidade, com outra disposição mental. A palavra pode ser simples, mas ela é profunda. E uma vez que a palavra de Deus, ela encontra um coração, não aquele coração que é como a estrada, onde Jesus diz, eis que o semeador, ele saiu a semear. Parte da semente caiu à beira da estrada, vieram os postos, vieram os pássaros e comeram a semente. Parte da semente caiu entre as rochas. Parte da semente caiu entre os espinhos e parte da semente caiu em terra boa. Aí Jesus diz, o que é a terra? É o coração das pessoas. Às vezes o coração está duro e a palavra não entra. Mas eu creio que hoje aqui não, ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um na vida de cada um de nós aqui, amém? Esse é o propósito da palavra. Feche os teus olhos. Quero que você tenha um momento, você e Deus. Quero que você tenha esse momento, você com o Senhor agora. Depois dessa mensagem, depois desta palavra, depois daquilo que falamos aqui, como vão ser os dias? O que você está determinado a fazer a partir de hoje? Como vai ser isto? Entenda, não é o que eu digo, não é o que Deus diz, é o que você vai fazer, é o que você vai se determinar a fazer, é o que você vai se dignar a fazer. Sabe, o foco dessa mensagem é gerar uma cultura diferente, para que alguns ecos, eles sejam mudados, ou hoje eles venham parar, não venham mais barulhos lá de trás, mas comecem a vir outros sons, sons de alegria, sons de plenitude, som de sucesso, de êxito, som de bonança, sons que alegrem o teu coração, porque estarás olhando para o passado, vendo o presente, dizendo, eu fiz isso lá atrás, hoje eu estou colhendo, é por isso que minha vida está assim hoje, é por causa disso que hoje eu estou assim, é por causa disso que hoje eu estou vivendo dessa maneira, porque lá atrás, porque alguns anos atrás, alguns dias atrás, Deus falou comigo, Ele disse para mim ter um coração reconciliável, Ele disse para mim não ser avarento, não ser egoísta, não ser presunçoso, não ser assim mais. Por isso que hoje, eu estou vivendo uma nova vida, um novo tempo, eu decidi fazer uma semeadura, porque eu decidi fazer de Deus o meu refúgio, eu decidi fazer em Deus, no Altíssimo, a minha habitação, porque eu sei que nenhum mal vai chegar na minha tenda, porque eu sei que nenhum mal chegará na minha casa, porque eu sei que nada vai me acontecer, praga nenhuma virá. Assim vai acontecer na minha vida, porque Ele, o Senhor, é o meu pastor, Ele me conduz, Ele me guia. E Ele vai me conduzir, é assim que vai ser na minha vida, Deus vai me conduzir. Deus vai conduzir a minha vida, Deus vai conduzir a minha família, Deus vai conduzir a minha igreja, Deus vai conduzir a minha célula, lá no meu trabalho, Deus vai conduzir estas coisas na minha vida, porque eu decidi crer nele. E não só isso, Ele vai restaurar o meu vigor, Ele vai restaurar o meu ânimo. É isso que Deus vai fazer. Porque desde tempos muito antigos, nunca se ouviu falar de um Deus como o Senhor, que trabalha por todos aqueles que em Ti esperam. E aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm esperança em Deus, eles não se cansarão, eles não se fatigarão, eles não vão desistir, porque em Ti eles têm crido, porque em Ti eles estão confiantes. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Tua palavra nos ensina, e não nos cansemos de fazer o bem, segundo Gálatas 6:9, e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos.
Então é isto, Senhor, que nós faremos. Nós não cansaremos de fazer o bem, porque no tempo certo vamos colher, porque nós não vamos desfalecer e colheremos. Obrigado, Deus, porque Tua palavra foi enviada nesta noite, e ela foi enviada com um propósito. Ela foi enviada com o propósito de produzir poder na vida dos Teus filhos. Tua palavra foi enviada e liberada para produzir mudanças, novos cenários, novas histórias. Tua palavra foi enviada nesta noite, Senhor, para quebrar paradigmas, mudar pensamentos, estilos de vida, comportamentos. Tua palavra foi enviada hoje, Deus, para reeditar, reescrever a história dos Teus filhos. Tua palavra não tornará vazia, fará o que Te agrada, e Te agrada nos abençoar. Vai orando, querido. Tem alguma área que você quer dizer para Deus mudar? Aproveite. Aproveite nesse momento. É o teu momento com Deus. Aproveite esse momento de encorajamento. É um momento de encorajamento para você. Talvez você tenha tido medos, ansiedades. Eis aí a boa hora para colocar isso diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo que foi liberado hoje de noite. Aquilo que foi produzido na vida dos Teus filhos, sobre as nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, ajuda cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, com entendimento, com sabedoria, percepção. Nos ajuda, Senhor, com informações, conselhos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesses dias, Senhor, como igreja, a termos uma disposição mental de homens e mulheres, cuja mente, cujos os pensamentos e a disposição mental são para o bem, amigos do bem, semear o bem, praticar o bem, não importa quem, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela liberação da graça nesta noite sobre os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, porque não estaremos experimentando tempos difíceis nas nossas vidas, porque nós decidimos o amor, decidimos pelo amor, decidimos pela alegria, nós decidimos pela paz, nós decidimos pela paciência, pela amabilidade, nós decidimos pela bondade, nós decidimos pela mansidão, nós decidimos pelo domínio próprio, nós decidimos pela fé, nós decidimos por estas coisas, porque aí não há restrições, não há proibições, e isto produzirá nas nossas vidas virtude, uma vida nova, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Você pode aplaudir a Jesus por causa disso? Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Graça e paz, uma semana abençoada. Se alguém tiver alguma necessidade de oração, pode vir à frente. Em nome de Jesus.